Carlos Leonel, do jornal O Fato Mandacaru, e hoje nós estamos aqui no Museu Esportivo de Maringá, o primeiro museu esportivo, que é uma obra do jornalista Antônio Roberto de Paula. Antônio, como surgiu essa ideia? Acho que essa ideia é difícil falar para você que ela começou exatamente a partir de um trabalho específico, mas uma soma. O fato de eu já ter trabalhado na imprensa esportiva de Maringá e também relacionada à exposição que nós fizemos em 2016. Nós fizemos uma exposição sobre a história do futebol de Maringá. E penso que o fato de eu ter feito um documentário em 2011 sobre os 50 anos do futsal de Maringá, do futebol de salão, eu penso que esses fatores eles contribuíram para que chegássemos a ter um lugar físico, né, um museu esportivo. Mas a internet também teve uma influência muito grande, né? Porque você começou fazendo um trabalho, né, no Facebook, criou um grupo, né? Eu penso que a soma desses fatores e o reforço da internet, né? Nós criamos os amigos do Museu Esportivo. Sim. E a partir dali, aquilo foi um canal para que recebêssemos fotografias e também doações de camisas e tudo mais. Aí as pessoas começavam a perguntar se eu gostaria de ter uma camisa de determinado clube, de determinado bairro e de uma equipe, né? Eu falei que sim, e eu fui colecionando, né? E também, Carlos, em relação a... O museu nasceu itinerante. Isso, ele começou com a exposição Maringá Futebol Memória, e depois nós idealizamos isso, né? Um local fixo. E foi isso, é uma soma, né? Certo, hoje o museu já está ficando, inclusive, pequeno, digamos assim, porque a gente vê que cada dia aqui você tem novas peças, né? Você está recebendo novas peças aqui, mas isso, na verdade, é um bem também, né? Sim, eu agradeço muito a confiança das pessoas, porque esse material, ele não é meu, esse material, ele pertence aos doadores, mas acima de tudo ele pertence à história de Maringá. A história de Maringá, do esporte de Maringá, a gente tenta representar aqui. É um início, nós sabemos que muita coisa ainda nós vamos receber, muita coisa importante vai acontecer. O importante é que nós estamos preservando essa história, buscando preservar essa história, e junto com isso nós estamos fazendo uma grande homenagem a quem deu muitas alegrias, né? Aos torcedores de Maringá, não só do futebol profissional, não só do futebol amador, mas dos esportes em geral. Pois é, nós estivemos aqui na inauguração e vimos alguns personagens aí importantes, né, do futebol, do Grêmio, o Roderley é um exemplo, assim como o Cisca e tantos outros, mas por aqui também passaram jogadores do futsal, Nelito e tantos outros. Foi uma emoção muito grande. Foi. Aí você associa já com essa memória afetiva, né? Eu, garoto, eu via falar muito do Roderley. Eu acompanhei o Itamar Belas Almas no título de 77. Essa moçada do futebol de salão, de Maringá da década de 60, 70, 80, eu tenho a graça, eu diria a graça de Deus, de poder ser amigo dessas pessoas hoje. Então, pessoas que eu aplaudi, que eu convivi nessa minha infância, né, tendo como ídolo, por exemplo, o Roderley, ele foi um grande ídolo, o Itamar, e hoje essas pessoas, elas são amigas da gente e fizeram doações ao Museu Esportivo de Maringá. Então, é uma satisfação, uma alegria muito grande e uma responsabilidade muito grande também, né? Agora, quando a gente fala de resgatar a história do esporte de Maringá, inevitavelmente a gente passa pelo Grêmio, que é, vamos dizer assim, sem dúvida nenhuma, o maior amor do cidadão de Maringá. Aqui nós temos milhares, talvez, de peças aqui relativas nós temos Grêmio, mais de 1000 né? peças aí, nós temos. E uma delas é a camisa do Itamar Belas Almas, que fez o gol que deu o título de campeão paranaense em 1977.
O que você sente quando você olha para essa camisa? Olha, além da camisa de 77 do Itamar, que foi uma alegria muito grande, o professor Celso Correia, psicólogo, que não mora em Maringá, ele entrou em contato comigo, disse que ia pedir autorização para o dono da camisa do Itamar para fazer a doação para o museu. Eu fiquei, assim, agradecido e fiquei muito feliz, porque você está diante da materialização de uma história importante do futebol profissional, não só de Maringá, como do Paraná. E foi uma alegria muito grande. Agora, nós recebemos também a camisa do João Marques, que foi atacante daquele time de 77. A camisa do Valdir, lateral direito, daquele time, nós também recebemos. Então, você vê a camisa do Itamar como, de repente, um material icônico, mas nós temos outros materiais muito importantes. Nós temos a camisa do CERN, que foi o primeiro time, eu diria, organizado do futebol amador de Maringá, da história de Maringá, um clube fundado em 48, que nasceu junto com a cidade. Nós temos duas camisas que representam essa história que vem dos anos 40. Então temos camisas do Operário, do Banestado, são muitas camisas. Eu diria que essa soma, elas que compõem essa bela história, naturalmente, quando você mesmo disse, quando fala Grêmio de Esportes Maringá, o Grêmio Esportivo Maringá sempre salta mais aos olhos, né? Ele tem uma afetividade maior, assim, você se sente assim, as pessoas se sentem mais assim emocionadas quando vêm. Agora, Antônio, nós temos aqui também uma camisa que é a camisa do Clube Esportivo Mandacaru. Essa não é a camisa de 1953, mas o Clube Esportivo Mandacaru foi um dos primeiros times de futebol de Maringá. E o nosso jornal se ocupa justamente da zona norte da cidade, principalmente do Mandacaru. Você sabe alguma coisa dessa camisa? Conta pra gente aí como foi que você conseguiu essa camisa e o que você sabe dela. Eu sei que você está atrás da camisa original também, né? Estamos atrás de uma camisa dos anos 60 do Mandacaru, né? Se alguém tiver essa camisa, fizer uma doação, a gente coloca num lugar de destaque no museu. O Mandacaru, um dos times mais importantes da história do futebol amador de Maringá, porque é um dos primeiros bairros. O Mandacaru, na década de 60, era um time muito forte. Destaca desse time, nossa, se eu for falar, vou deixar muita gente de fora, se eu for falar nomes, mas nós não podemos esquecer do Martinzão. O Martinzão foi o grande zagueiro, né? O cara, o xerifão do time do Mandacaru. E aí já é uma coisa muito que me emociona quando eu falo, é do Martinzinho, que é o filho do Martinzão. O Martinzinho foi um dos grandes jogadores do futebol amador de Maringá e do futebol de salão. Pertenceu a grandes clubes, Banestado, Valmar, Soesma, ele jogou em praticamente todos os grandes times da seleção de Maringá. E o Martinzinho, em 2011, ele me auxiliou muito na produção do documentário Histórias que a Bola Pesada contou dos 50 anos do futebol de salão de Maringá. E o Martinzinho faleceu em 2015. E ele me deu muitas fotos, e depois, quando nós fomos fazer a exposição Maringá Futebol Memória, eu fui a Mandacaru e falei com o Fabiano, que é filho do Martinzinho, um dos filhos do Martinzinho. Pedi se ele tinha algumas camisas, algumas faixas, porque antigamente muitas faixas de campeões, né, que eles faziam aquela entrega e tal. E o Fabiano foi muito legal, foi muito bacana, foi um encontro emocionante. Eu fui com a minha esposa Simone até a casa dele, a mãe dele estava lá, ele fez a doação. Então, quando se fala em Mandacaru, há uma íntima relação com o Museu Esportivo de Maringá, porque eu diria que foi meio que o embrião para que nós conseguíssemos mais materiais. Depois, junto com o Martinzinho Custódio, que também é ali da região do Mandacaru, Custódio, que para mim foi o maior jogador da história do futebol de salão de Maringá. E aí, nesse movimento... Porque nós temos muitos, né? Custódio, Nelito, Astério, Gilmar Real, tem o Américo, o falecido Américo, o Bechir, tem muita gente, o Preto, o Rosael, que jogou aqui também, já falecido, então tem muita gente boa. Tem o pessoal da velha guarda, né? O Esquerdinha, o Hortelã, é muita gente, então eu vou cometer injustiça. Mas aí, em 2016,
nós ganhamos do jornalista Ângelo Rigon essa camisa do Mandacaru, do Clube Esportivo Mandacaru. É uma camisa provavelmente da década de 90, do clube que disputa, né, campeonatos na cidade. Agora, independente de ser uma camisa agora, uma camisa anterior... Ajuda a resgatar uma parte da história. Isso, a gente importante. resgata e também, como eu falo sempre, junto com o resgate vem a homenagem, né? A gente faz homenagens, eu diria, a cada peça que nós recebemos, a gente está contando uma história, a gente está buscando colocar, ainda que não seja cronologicamente, mas a gente conta essa história e desperta nas pessoas que visitam o museu algumas lembranças. Eu diria que a nossa matéria-prima são as lembranças. Eu sei que é difícil para você, mas eu vou te pedir para escolher uma das peças aqui para dizer, olha, essa talvez seja a peça mais importante que eu tenho aqui. Eu não diria mais importante. Mais valiosa, que tem mais valor, vamos dizer. Eu diria que é importante a peça que nós temos, que é a peça do CERN, da Sociedade Esportiva e Recreativa Maringá. Que é uma camisa, inclusive, muito diferente, né, daquela que nós estamos habituados a vermelha. Ela não tem patrocínio, né, e tudo mais. Eu penso que a peça que é o carro-chefe é a camisa da Sociedade Esportiva e Recreativa Maringá, porque é um clube fundado em 1948 e eu tive a alegria de poder entrevistar um dos primeiros jogadores que está entre nós, está forte aí, o seu Lauro Moreira. Lauro Fernandes Moreira, que foi um dos primeiros jogadores, ele tinha 13, 14 anos, na década de 40, e ele jogava naquele campão de terra batida ali do CERN. Então eu entrevistei o seu Lauro e eu consegui essa camisa não da década de 40, eu penso que é da década de 50, 60. Então eu diria que ela representa, Carlos, o início, sabe, do futebol, do esporte em Maringá. Então é por isso que eu coloco como uma peça assim, de destaque. Não que as outras também não tenham importância, todas têm a sua importância, mas eu diria que como o CERN abriu o caminho, eu penso que essa camisa também abre o caminho para o museu, para receber novas peças. E você está, obviamente, aberto a novas doações, né? O que as pessoas devem fazer? Olha, as pessoas podem ligar no 44-30-29-9674, podem entrar em contato lá no Amigos do Museu Esportivo pelo Facebook, podem ligar no celular 991561957 ou podem trazer no Museu Esportivo, que fica na Rua Domingos Salgueiro, número 1415, esquina com a Carlos Borges. E se não trouxer, a gente vai buscar. Museu Esportivo, onde a pessoa estiver, e o nós Museu vamos buscar. Esportivo fica aberto ao público? Ele fica aberto ao público de terça a sexta, das 14 às 18 e no domingo das 9 da manhã ao meio-dia. Mas, evidentemente, que nós estamos por aqui, é só ligar, querer agendar também uma visita, a gente está pronto para receber os amigos. Ok, muito bem, esse foi o Antônio Roberto de Paula e nós convidamos todos os amigos a conhecer o Museu Esportivo de Maringá.